Oi pessoal, eu sou o Edson Calisto, sou engenheiro de controle de automação. Para me desenvolver e também compartilhar conhecimentos, eu resolvi gravar um curso de matemática começando do zero. Nessa primeira aula, nós vamos trabalhar as noções de conjunto. Para isso, vamos imaginar um mundo quando ainda não havia matemática e vamos tomar como exemplo um pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas colocava suas ovelhas no pasto pela manhã e no final do dia ele precisava recolher essas ovelhas. E como ele fazia para saber se a quantidade que ele recolheu foi a mesma quantidade que ele colocou, se não havia números, não havia meios de representar as quantidades? Uma possível solução seria a seguinte: o pastor de ovelhas pegava um cesto e para cada ovelha que ele colocava no pasto, ele colocava um graveto dentro do cesto. Quando ia recolher as ovelhas, para cada ovelha que ele recolhia, ele removia um graveto. Dessa forma, a última ovelha deveria coincidir com o último graveto e ele tinha uma noção da quantidade. Essa ideia de agrupar objetos fez surgir a teoria dos conjuntos. Os conjuntos são tidos como sendo uma coleção de objetos. Sendo esses objetos os elementos do conjunto, podemos então definir um conjunto como sendo uma coleção de elementos. E que elementos seriam esses? Quaisquer elementos que possamos imaginar e que tenhamos o interesse, a intenção de representar na forma de conjuntos. Por exemplo, podemos ter conjuntos de casas, conjunto de mesas, conjunto de livros, conjunto de animais. E problemas dessa natureza despertaram no homem a necessidade de criar meios, criar técnicas de representar as quantidades de forma exata, de estabelecer contagem. Foi assim que os homens criaram os números. Os números inicialmente foram criados para poder representar as quantidades de forma exata, para estabelecer contagem de objetos. E ao longo dos tempos foram então desenvolvendo as teorias dos conjuntos, os conjuntos numéricos, que são os conjuntos mais importantes que vamos trabalhar na matemática. Por enquanto vamos trabalhar apenas a definição de conjuntos, como sendo uma coleção de elementos. E como fazemos então para representar os conjuntos? Nós podemos representar os conjuntos de duas maneiras. Uma delas é na forma de diagrama. Para representar os conjuntos na forma de diagrama, nós desenhamos uma figura geométrica qualquer, desde que seja uma figura fechada. A figura mais comum é uma figura assim, ovalada. Nós vemos também nos livros bastante figuras assim retangular, mas pode ser qualquer uma. E dentro dessas figuras nós colocamos então os elementos do nosso conjunto. Aqui, por exemplo, eu vou criar um conjunto de casas e vou desenhar algumas casas para representar essas casas, que vão ser os elementos do nosso conjunto. Aqui vamos criar um conjunto de bolas e aqui um conjunto de números. Todo conjunto possui um nome atribuído a ele, e o nome que atribuímos a um conjunto é uma letra maiúscula do alfabeto. Como eu estou criando esses conjuntos para exemplos, eu vou chamar eles do nome que eu quiser, desde que seja uma letra maiúscula. Vou chamar então esse conjunto aqui de A, esse conjunto de B e esse conjunto de C. Essa então é a maneira de representar os conjuntos na forma de diagrama. Nós desenhamos uma figura fechada, dentro dessa figura colocamos os elementos do conjunto e atribuímos um nome, que é uma letra maiúscula. Existiu um matemático chamado de Venn que desenvolveu uma técnica mais ampla para representar os conjuntos na forma de diagrama. Essa técnica consiste no seguinte: nós desenhamos uma figura fechada e dentro dessa figura nós colocamos todos os conjuntos com os quais nós estamos trabalhando. Essa figura mais ampla, que contém em sua superfície todos os conjuntos com os quais nós estamos trabalhando, é chamada de conjunto universo, o U maiúsculo. E essa representação nessa forma é chamada de diagrama de Venn, em homenagem ao matemático que desenvolveu. Diagrama de Venn, Venn com dois N's. Então essa é a forma de representar os conjuntos na forma de diagrama. Podemos representar os conjuntos também na forma da lógica matemática. Eu vou apagar aqui para a gente ver.
Para representar um conjunto na forma da lógica matemática, nós atribuímos a esse conjunto um nome, que é uma letra maiúscula do alfabeto, e entre duas chaves nós colocamos os elementos do conjunto separados por vírgula. Por exemplo, vamos representar o conjunto das vogais e vamos chamar esse conjunto de V. Então, entre duas chaves, nós colocamos os elementos do nosso conjunto separados por vírgula. Quais são os elementos do conjunto das vogais? A, E, I, O, U. Entre duas chaves, os elementos separados por vírgula e um nome, que é uma letra maiúscula. Vamos representar mais um exemplo? Vamos representar um conjunto de pessoas. Vou chamar esse conjunto de P. E vou colocar o nome de algumas pessoas para representar esses elementos, então. Vou colocar aqui Maria, José e João. Ok? Então, nessa aula, nós vimos a definição de conjuntos, vimos como representar os conjuntos na forma de diagrama, também como representar na forma da lógica matemática. Na próxima aula, nós vamos trabalhar a classificação dos conjuntos, ok? Nos vemos na próxima, então.